Boa noite. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Hoje nós voltamos com Mentoria em Foco, com um assunto que vem sendo comentado, todas as vezes a gente ouve falar desse assunto e muitas vezes não sabemos do que se trata. Então, nada melhor que ninguém para falar sobre fake news, o nosso convidado especial, que daqui a pouco vocês vão conhecer. Mais do que isso, nossa meta é prestação de serviço. E, naturalmente, para o telespectador, é fatal que ele conheça o que é o fake news, onde caminha a comunicação social. Muitas vezes nós estamos sendo usados, às vezes, por pessoas com má fé, às vezes com pretensões além do que a gente imagina. Por isso que é muito importante a tua participação. Participe do programa ao vivo, faça a tua pergunta para qualquer um dos nossos convidados, que é muito importante essa participação dos nossos telespectadores. Hoje nós estamos ao vivo com 2 canais de televisão, com 2 rádios ao vivo, e vamos chamar quem é apresentar o nosso convidado especial e também todos os outros convidados aqui. O assunto é fake news, esses são nossos convidados. As fake news criam polêmica em torno de uma situação ou pessoa, causam preocupação e provocam conflitos desnecessários. Elas alcançam milhares de pessoas e viralizam de forma muito rápida, principalmente devido ao uso de aplicativos que fazem parte do nosso dia a dia. As notícias falsas se espalham 70% mais rápido que as verdadeiras, e os grupos de família no WhatsApp são os principais vetores de compartilhamento desses fatos não apurados e incorretos. Muitas questões sobre o tema precisam ser respondidas. Como as fake news vão interferir nas eleições? É possível identificar e punir quem produz e compartilha estas notícias falsas? Como jornalistas e a população podem evitar a propagação de informações erradas? Para falar de fake news e comunicação do futuro, o programa Mentoria em Foco recebe Gilberto Dimenstai, jornalista conhecido internacionalmente, já atuou no rádio, na mídia impressa e recebeu vários prêmios. Escritor com grande influência na literatura brasileira, fundador do Catraca Livre, uma das páginas de jornalismo na web mais visitadas no Brasil. Evandro Grilli, advogado, sócio e diretor executivo de Brasil Salomão e Mates Advocacia. Rubens Zaidan, jornalista que atua como apresentador, repórter e editor. Pós-graduado em jornalismo científico, formado em direito e escritor. Isabel de Farias, bacharel em jornalismo e em psicologia, pós-graduada em história da arte e em mídias digitais e diretora da revista Revide. Eliana Puga, jornalista especialista em marketing político e comunicação pública governamental. Já atuou em campanhas eleitorais para presidente da República, governos estaduais e prefeituras. Luiz Borsato, graduado em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda e diretor executivo da Labicom. Simone Calderaro, publicitária, pós-graduada em Gestão Empresarial e Gestão da Comunicação em Mídias Digitais e gerente de marketing do Shopping Santa Úrsula. Eu quero agradecer também a nossa plateia, que está Fernando Gonçalves, publicitário. Muito obrigado pela sua presença. Fernanda Arantes, advogada. Você que é Fernanda Arantes? Eu achei que você veio aqui para vigiar o Samuel. A esposa... então tá bom, parabéns, obrigado pela presença. Schalke Zaire, por um acaso tem mesmo sobrenome, porque é meu irmão. E o Flávio Galo, né? O Flávio, obrigado. E o Edgar de Castro, internacionalmente conhecido, cineasta, um dos responsáveis aqui, estarmos nesse templo, né, da cidadania. Como é que a gente vai chamar aqui, Gilberto? Eu utilizo de fábrica de criatividade. Fábrica de criatividade. E como sempre aqui comigo, Samuel, hoje acompanhado e vigiado, a Ana, né? Boa noite. Então, Ana, hoje você perdeu, Ana, para Jennifer. Jennifer hoje falou, vou ganhar da Ana. Isso aí. Ela passou a tarde inteira no cabeleireiro, está toda produzida aqui. Eu quero agradecer também aos nossos estagiários, Grupo Tati Comunicação, a Jennifer, né? A Gleice e o Lucas Pereira.
Eles são aqui, na verdade, já começaram como estagiários e hoje já são além de repórteres, né? Aqui se faz de tudo, né? Tem até produtora aqui, né? De vez em quando demitida, mas ela continua aqui. Mas é boa, a menina é boa, vai até longe. Eu quero te agradecer muito pela presença, viu, Gilberto? E dizer o seguinte, foi comunicado que você ganhou muitos prêmios, você ganhou todos os prêmios, né, de jornalismo, não é isso? Mas aí foi no passado. Sim, mas ganhou, né? Ganhei. Então tá bom. O Gilberto, além de tudo, é parceiro, é amigo, a gente tem uma parceria desde o início, Catraca Livre, e o trabalho que ele faz em São Paulo, além de jornalismo, é um trabalho fantástico, mereceria realmente ser visto, admirado, e ele é visto, admirado no mundo inteiro, né? Aquele trabalho que você faz lá na Vila Madalena. Como é que é o nome do trabalho lá? É o Aprendiz. O Aprendiz. A gente criou um bairro que virou uma escola. Né? Exatamente, é um bairro que virou uma escola. É uma coisa fantástica. Tem muita coisa que acontece nesse país que as pessoas não conhecem. Em vez de fake news, deveriam colocar as coisas boas, as coisas no dia a dia, as coisas que pessoas fazem e que muitos não têm noção nenhuma do que acontece. Mas o nosso assunto hoje é fake news. Gilberto, temos telespectadores aqui das duas TV, das rádios, e muita gente não sabe o que é fake news. Honestamente, eu queria que você, assim, de uma maneira bem simples, né, fosse colocado o que é, quer dizer a palavra fake news, o que é o fake news, de onde surgiu, e fica à vontade. Aliás, hoje você deu uma palestra, uma das jornalistas veio, posso te dar uma sugestão do teu programa? Falei, claro, pode. Você não deixa as pessoas falarem. Falei, não deixo mesmo. Aí dá mais falar bobagem, aí que eu corto mesmo. Mas como eu sei que você fala coisa boa, fica à vontade. Nasceu junto, se pegar todas as guerras, pegar todas as disputas de poder, sempre houve a mentira. E o que acontece é que com as novas tecnologias, a mentira, a desinformação, ela ganhou um novo aspecto. Ela ganhou um aspecto de robôs, que são milhares de robôs. Ela ganhou um aspecto de perfis falsos nas redes sociais. Ela ficou muito mais veloz. E num prazo de 1 segundo, 2 segundos, já começa no WhatsApp, de repente já tem milhões de pessoas sabendo. E o que é grave disso tudo é que o meio de comunicação ficou tão forte que você consegue influenciar milhões de pessoas, não milhares de pessoas. Você pega o caso do Trump, por exemplo. Uma parte dos votos dele se derivou hoje já sabe, de notícias falsas comandadas por grupos que tinham informações exatas do que as pessoas gostariam de ouvir. A mesma questão da saída do Reino Unido da União Europeia. Então, 2 fatos dessa gravidade foram envolvidos em fake news. E agora nós temos a eleição no Brasil. E é um momento difícil porque as pessoas não têm muita paciência de checar a informação, é tudo muito rápido e você pode decidir uma eleição dependendo do que você recebe naquela hora. E será que o Brasil está preparado para isso? As pessoas já são afobadas na internet. Combina com isso o fato de que o nível educacional do brasileiro é muito baixo. Você combina pressa, já é uma coisa complicada. Pressa com afobamento já é complicado. Pressa, afobamento com baixo nível educacional, a chance que você tem de disseminar mentiras é incrível. As pessoas não sabem, elas não têm paciência de analisar uma proposta de um candidato, de comparar. Então, nós estamos com um desafio enorme agora, dos veículos de comunicação sérios, em fazer com que essas mentiras... é porque você tem vários níveis, né, Chay? Você tem desde aquela mentira a mais grosseira, que é aquela mentira que é mentira, que você vê que é uma idiotice, mas que muita gente acredita, até a desinformação, a meia-verdade ou a meia-mentira, a notícia truncada, o ângulo truncado, que pode acabar, de repente você fala uma frase, ela é tirada de um contexto, e com isso você acaba produzindo uma impressão falsa de determinado candidato, de determinada empresa, de determinada pessoa. Fake news, então, notícia falsa, é isso? É notícia falsa ou distorcida ou exagerada, mas hoje está muito também ligado, viu, Chain, a vontade que você tem de produzir essa notícia falsa. Ela tá ligada também à ideia de que tem um grupo organizado
para espalhar uma mentira. Que ganha dinheiro para isso. Ganha dinheiro ou ganha... Ou favorecer. Ou favorecer um partido, favorecer uma empresa, ou destruir uma empresa. Especialmente agora, perto das eleições, a gente tem uma nova forma de manipulação eleitoral por conta dessas fake news. Quem pode fiscalizar isso? É uma coisa nova no Brasil. É difícil, eu sei que a gente tem um colega do advogado, é difícil você proibir que as pessoas expressem ideias, né? Porque se você deixar na mão de alguém dizer... Porque o que é verdade e o que é mentira é uma questão filosófica complexa, né? O que é verdade, o que é mentira? Mas nesse caso, no caso político mesmo, você citou o Trump, né? É uma distorção ou é uma fake news mesmo, quando quer privilegiar? Então, não, você pode privilegiar de vários jeitos. Um deles é inventando... Por exemplo, nas eleições do Trump, a Hillary era acusada de ter um sistema de prostituição infantil. É óbvio que é mentira. O Obama era acusado de não ser americano. Isso. Então, o Trump sabia que o Obama que era americano. E o grupo de pessoas divulgavam. Você teve outro tipo de fake news. Você teve pessoas informando zonas de votação erradas, para as pessoas votarem. É uma fake news que privilegia de alguma determinada maneira. Então, né? aí você tem desde dessa visão até você pegar uma frase fora de contexto e tentar forçar a barra em cima dessa frase. Eu vi recentemente uma seguinte frase, que não era fake news, mas era fake news. Que era o seguinte, saiu... Temer diz que Joaquim Barbosa não vai vencer porque é pobre e negro. Ele falou isso. Mas só que ele falou assim, olha, não é porque ele é pobre e negro que ele vai vencer. Soltaram de outra forma. Qualquer coisa que você fale pode ser usado contra você. Sim. O que eu volto a dizer é que tem uma mistura grave aí da pressa com a falta de... Olha, mesmo os veículos de comunicação mais importantes acabam caindo. Teve esse caso famoso da... Existe uma confusão também nas redes sociais. Quando alguém discorda do outro, só fala, não, isso é fake news. Na verdade, eles confundem fake news com opinião contrária. Existe uma mistura aí de porque conceito. Também no Brasil se confunde opinião com fato, né? Nem isso, por exemplo, uma opinião é uma opinião. E um fato é um fato. Você pode ter a sua opinião, mas não pode criar um fato. Então, né? Você acha que, na verdade, está precisando de um banho de jornalismo geral, se é que é possível fazer isso? Sabe uma coisa que técnica jornalística para apurar a informação, né? Então, eu defendo, vou te colocar duas coisas. Uma delas, é um ponto muito importante que você tocou. Uma delas é o seguinte, que o jornalismo, para sobreviver, ele vai ter que ser cada vez mais preciso para se diferenciar da massa de mentiras que tem na internet. Então, você vai ter que treinar um grupo de jornalistas, junto com inteligência artificial, para não publicar a notícia e poder, num prazo curto, avaliar. Agora, simultaneamente, eu acredito que você tem que ter, para a criança, ensinar análise crítica da mídia. Mas hoje é muito difícil. Todos nós estamos na mídia. Então, não. Pegar meu celular, reproduzir um vídeo... É justamente por isso que eu acho que você tem que ensinar nas escolas como que você lê a mídia. Utiliza. Por exemplo, como que, ao ler uma notícia, como que você percebe que aquela notícia para não propagar aquela notícia. Porque o jornalista sabe, o jornalista bate o olho e fala assim, isso daqui é cascata. Isso. A gente bate o olho e sabe. Você tem que ensinar essa técnica a todo mundo, porque é uma forma de defesa da cidadania. Então, você entrou na notícia, tem erros de português, você já acha estranho. Você vê que a URL tem um endereço estranho. Você vê que tem uns nomes estranhos. Você vê que tem uma agressividade. Mas poucos têm. Agora, você não ouve outro lado, porque toda fake news tem como característica nunca ouvir outro lado. Porque o jornalismo sério geralmente ela é acusatória, né? Então, se você consegue passar isso às crianças, aos adolescentes, é mais difícil. Agora, eu vou dar um caso aqui para você ver como é complicado. No caso da Marielle, que teve uma repercussão enorme, começou com um jornal sério, que foi a Folha de São Paulo. A Folha colocou o seguinte: a desembargadora disse que Marielle é ligada ao crime organizado. Essa notícia é verdadeira ou falsa? A desembargadora efetivamente disse aquilo. Agora, a pergunta é a seguinte: ela tinha autoridade para dizer aquilo? Não, ela tinha porque ela é desembargadora. Mas será que o fato de ser desembargadora lhe dava essa autoridade? Aí, quando você lia a notícia,
O que ela falou assim? Não, como é que você sabe? Não ouvi falar. Nossa, me falar é duro, hein? E aí, quando você ouviu falar, o que acontece? Aí todo mundo falou assim, olha, tem uma desembargadora que disse que a Marielle é ligada ao crime organizado. Pessoal, aí o que aconteceu? Aí a coisa já explodiu. Então, o que faz o jornalismo sério? Fala assim, olha, a desembargadora falou isso, mas não é porque ela falou que é verdade. E não é pelo fato de eu colocar na boca dela que eu estou sendo objetivo. Você entende que tem a mesma coisa que eu falar, olha, Abel roubou esse colar. Sim, mas quem disse? Aí eu ouvi falar lá atrás. Aí qual a notícia? Gilberto de Menstein disse que Abel roubou esse colar. A notícia é verdadeira? É verdadeira, porque eu falei. Mas, quando ela já saiu, fez uma mentira. Então, o jornalismo vai ter que ter mais calma, vai ter que ter mais, precisão. E o mais grave de tudo é que isso está acontecendo agora, a gente não foi treinado para isso. A gente não foi treinado para essa velocidade. A gente foi treinado para ver o jornal no dia seguinte, para ver a notícia 4 horas depois. Hoje, a coisa acontece em 30 segundos. Mas isso é uma oportunidade de resgate também para o papel do jornalista. Exatamente. O que você falou é maravilhoso, porque eu acho que com isso você valoriza o grupo de pessoas sérias que estão querendo fazer um jornalismo sério. A sobrevivência do jornalismo está nisso. Se não for isso, vai ficar igual essa maluquice toda. Porque quando você pega um feed de notícias, não tem nenhuma hierarquia as notícias. Não. E pior, pelos chamados algoritmos que você tem, você recebe aquilo que você gosta de receber. Exatamente. Então, se você for racista, você vai assumir coisa racista. Se você for tenista, ou se você for jogador de futebol, então o papel do jornalismo sério é? Você olha, pessoal, existem coisas importantes que você deve prestar atenção. Vou pegar de novo o caso das eleições. Tem muitas coisas importantes que são super chatas de falar. Mas se essas coisas não forem faladas, quando a pessoa assumir lá, ela vai ter que fazer e não vai ter explicitado essas coisas. Fazer as pessoas resgatarem o interesse por isso. Porque hoje é muito cômodo, você coloca alguma coisa, vem aquilo que você quer ouvir, porque está tudo no algoritmo, e o jornalismo precisa se reinventar de alguma forma para tornar mais atrativo as pessoas buscarem essa informação. Mas aí você está contando uma outra coisa que é super importante. Muito dessa coisa do fake news passa, primeiro, por uma questão. É o que se fala, é o que se chama de verossimilhança. Pô, aquilo ali podia ser verdade. Em italiano é se não é vera bene trovato. Se não é verdade, bem que podia ser. Então, aquilo ali pode ser verdade. É uma coisa que. E a segunda coisa é que você gostaria que fosse verdade. Uhum. Então, se você odeia o Lula, você gostaria que aquela mentira fosse verdade. Aí você passa, quero que se dane. Então você vê que tem coisas da atitude das pessoas que são muito complexas. Gilberto, até só voltando um pouco. A responsabilidade, vocês citaram do jornalista, mas também de nós, como divulgadores mesmo, pessoa física. E talvez até eu gostaria que o doutor Evandro falasse um pouco da responsabilidade que cada um tem quando ele divulga a informação. Né? Porque eu não sou jornalista, eu sou publicitário, ok, mas eu, quando recebo uma mensagem no WhatsApp ou em Facebook, não é toda a notícia que eu analiso dessa forma, mas também eu não repasso, porque eu também não... Mas eu sei que a gente tem uma responsabilidade sobre isso, né? E muitas pessoas não sabem. E muitas empresas acabam se prejudicando, muitas vezes pelo fato incompleto, unilateral, que as pessoas postam. Eu gostaria que você só explanasse um pouco. A gente tem, na Constituição do Brasil, o direito à livre expressão. Isso é garantido. Eu posso dizer o que eu quiser, só que isso traz consequências pelas quais eu vou responder na medida em que a minha expressão atinge o outro de modo a causar algum dano, algum problema, alguma circunstância que cause mal. O Marco Civil da Internet, que é uma lei de 2014, que veio para regular como é que a internet funciona no Brasil, ele repetiu o que a Constituição diz. Ele dá o direito de manifestação e ele desresponsabiliza os sites e as redes sociais, como o Facebook, as mídias em geral. Elas não são responsáveis diretas por eu entrar lá dentro e distribuir fake news. Elas são a ferramenta de distribuição,
é por meio delas que eu espalho isso com uma força violentíssima e muito rápido, mas, ao mesmo tempo, a lei é expressa no sentido de que elas só serão responsabilizadas na medida em que o judiciário determine a elas que tirem a notícia e elas não tirem a notícia. Mas, doutor, desculpa, mas isso mudou um pouco, né? O Google andou levando umas ações, teve que retirar e está pagando. Não, isso, não mudou, né? Chaim. Não mudou? Não mudou, não. O que acontece é o seguinte... Mas teve condenações aí de Google... Aqui tem algumas decisões que foram proferidas antes da lei do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet determina assim, Facebook, chegou aqui para o juiz uma denúncia de que tem uma notícia falsa que está causando problemas. A notícia falsa é essa, está no link tal, você tem que fazer isso, porque senão também não tem como cumprir a decisão. Precisa tirar isso do ar em 24 horas, sob pena de multa de milhões de reais. No passado, quando você não tinha esta determinação de retirada, e você não tinha essa demarcação, os veículos não tiravam. Os veículos que eu digo, os sites como o Facebook, as mídias sociais em geral, não tiravam isso. E ficavam brigando. Agora está muito claro. Se eles não tirarem... Essa lei foi quando? 2014. 2014. Se eles não tirarem do ar agora, depois de uma determinação judicial, eles passam a ser corresponsáveis pelos danos causados às pessoas que eles são responsáveis se eles não tirarem do ar. Então ele recebe uma intimação judicial, o juiz manda ele tirar, se ele não tira, ele passa a ser responsabilizado. O que acontecia no passado é que você não tinha essa previsão legal. E era uma discussão enorme. O direito de expressão, essas empresas vêm normalmente, são empresas americanas, em que o direito de expressão é soberano. A Constituição americana dá uma dimensão para esse direito e um poder de manifestação que é maior até que o nosso. Você tem o direito de se... Eu tenho direito de te difamar. O senhor está falando que ele não é responsável do que ele coloca lá? Ele não é responsável. Porque absurdo, né? Deveria ser, né? Então, eu não sei. Se eu coloco eu acho que não. Sabe por quê? Por quê? Nós temos um conceito de rede social em que é colaborativo, em que cada um de nós entra lá e dissemina conteúdo, dissemina opinião. Então, é muito difícil, é incontrolável. O Facebook tem bilhões de pessoas no mundo. Então, ele não tem como controlar o que eu vou fazer. E essa liberdade de expressão está ligada a esse meu direito constitucional de manifestação. Então, seria, no meu modo de ver, injusto com o veículo, com o Facebook, com o Instagram, apená-lo por algo que eu fiz. Não faz sentido, senão perderia aquela liberdade, senão eu tenho que fazer uma censura prévia do que vai ser publicado. Essa discussão é muito interessante e ela está mudando um pouco Nos Estados Unidos, eles já estão começando a dizer assim, Facebook, você não é só um meio, você também é mídia. Porque toda vez que tem essa discussão, o que o Facebook fala? Isso com razão, olha, a pessoa veio aqui e postou. Só que o pessoal está querendo falar assim, mas vem cá, você ajudou a difundir mentiras. Você não se acha também responsável por isso? Então, qual que é o entendimento recente? O Facebook está contratando milhares de pessoas, mas quando eu falo milhares, são milhares de pessoas, para começar a fazer a curadoria. Porque você quer ver uma coisa? Quando você coloca foto de mulher pelada, ou de homem pelado, o Facebook tira. Sim. Porque ele tira por quê? Porque ele acha que aquilo ali não é de acordo com os valores deles. Sim. Qual que é a diferença do peito, da bunda, do sei o quê, não sei o quê, para o fato de você colocar uma informação de que o Obama não é mentiroso? Eu estou falando o seguinte, que essa discussão agora o Facebook está tendo que... Porque antes era claro, nós não somos mídia. E agora começou uma discussão, será que vocês não são mídia mesmo? Uhum. Então, na hora que se essa discussão avançar assim, é a mesma coisa que um jornal. Se um jornal publica uma coisa, um jornal, mesmo que a pessoa tenha liberdade de expressão e você dá asa para isso daí, você assumindo, porque o jornal está assumindo informação, sim, o jornal é processado. Uhum. Se eu colocar Gilberto de Menstein roubou e eu publicar essa notícia, o jornal é processado. Eu sou processado e o jornal também é processado no entendimento de que o jornal é corresponsável pela notícia publicada. Sim, mas o jornal é responsável porque tem o Gilberto de Menstein lá, que é alguém que tem tecnicamente conhecimento e responsabilidade para não publicar uma notícia que é vazia. O Evandro ou qualquer outra pessoa que está na rede social pode sair fazendo bobagem. Não deveria, mas pode. O que a gente tem que... Assim, a minha concepção como advogado é que o direito não resolve essa situação. O direito é lento,
arcaico, atrasado, e como a maioria das nossas atividades aí da vida, o direito menos ainda conseguiu acompanhar a evolução disso. Tem juízes até que não conseguem compreender o que acontece. Agora sim nós estamos avançando. É isso que eu ia falar, os mecanismos doutor. Que funcionam... Eu tenho que discordar um pouquinho disso. Você falar do passado, eu concordo contigo. Se você observar, e a gente tem feito diversos programas sobre isso, com a inteligência artificial, aliás, Gilberto vai dar até um exemplo agora, tem mudado muito esse conceito, sim, mas não é? Aí que tá. Você consegue detectar indícios. Então, mas por que é fácil tirar a foto da mulher pelada que eu postei? Porque com inteligência artificial, exatamente, você lê isso mais fácil. Isso. Mas o texto, o conteúdo do texto é um pouco mais difícil, é um pouco mais lento. O algoritmo eu acho que a sua sofre visão mais. É muito interessante e a conclusão é a seguinte, é um pepino. Exato. Porque sabe o que está em jogo? Está em jogo o modelo de negócio das redes sociais. Sim, com certeza. Isso que está em jogo. Que é colaborativo. Assim, olha, o Facebook tem 2 bilhões de pessoas que trabalham para ele sem ganhar nada. Uhum. Você tem 2 bilhões. Como que você... Eles têm 100 e poucos funcionários. 2 bilhões. Né? 2 bilhões. O que você vende, você é o produto lá, porque você dá os seus dados e eles vão vender os anúncios. O que eu acho que essa visão ela é correta do ponto de vista legal, mas ela está trazendo um debate dos impactos, porque o Gilberto Menstein falou a história do colar da Bel. Tem um impacto. Daqui a pouco você vai pegar o colar dela mesmo. Você pegou 3 vezes, pô. Tem um impacto. Daqui a pouco vai levar. Tem um impacto. Agora, se você for imaginar na rede social... Mentira, porque é pulseira, não é colar. Ela também tem um impacto. Entendeu? Porque a rede social também tem a imagem dela, a imagem... porque todo mundo já foi vítima de uma mentira. Então, do ponto de vista da minha proteção, eu não quero saber se foi o Gilberto Menstein que falou na Folha, se foi na CBN ou se foi... Ou seja, o cidadão ele tem que ter porque uma hora que entra naquele rastilho de pólvora, não para mais. Agora... De fato, é essa discussão. Eles são mídia ou não são mídia? Nós não somos mídia, a gente só distribui. Mas, por exemplo, o que eles fizeram hoje é um jeito muito mais eficiente. Tá na internet, eu li em vários sites diferentes. Estão criando mecanismos em que eles vão proibir as páginas que disseminarem fake news, vão ser proibidas de comprar anúncio, vão ter as suas exposições orgânicas encolhidas e recolhidas. Então, assim, eu acredito muito mais na eficiência das redes sociais, operando um conjunto de normas, um conjunto de regras e um contrato que ela estabelece comigo, porque quando eu crio a conta lá, eu assino um contrato. Muita gente não se apercebe disso, mas se eu não aceito as condições, eu não finalizo a criação da conta. Eu acredito muito mais nessa gestão interna dos limites e das punições que possam ser dadas pela rede social, que me tira do ar, que me suspende, que não deixa comprar ads no Facebook para disseminar aquilo, do que propriamente na velocidade do judiciário em fazer cumprir isso. Pegar um mandado para cumprir isso, está depositado num servidor na Indonésia, não tenho nem como desligar ele para parar de disseminar. Desculpa, pode falar. Primeiras damas. Não, só complementando, outra discussão que tem hoje nos Estados Unidos referente ao conteúdo que fica nas redes sociais, na internet. Direito de esquecimento, é isso? Isso, exatamente. Se eu não me engano, de 5 ou 10 anos que eles estão questionando, porque se você busca uma notícia hoje de 10 anos atrás, aparece uma notícia de 10 anos atrás que não está mais valendo, que denegria a imagem da empresa ou da pessoa. Então, hoje também está sendo muito questionado isso, né? Antes do senhor responder, deixa eu colocar só um assunto. Tem uma pergunta aqui também do telespectador. A gente vai chamar nosso intervalo e a gente volta, o senhor responde para ela, ok? Faz a pergunta aí. A pergunta do Jefferson Fagundes é muito do que nós já estamos discutindo. Como evitar a propagação das fake news, visto que cada vez mais estamos conectados na rede social? A gente responde após o intervalo. Na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe até de volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e faça seu agendamento. Não pode faltar ninguém.
As boas histórias merecem ser compartilhadas. E o programa Identidade valoriza aquelas pessoas que possuem uma trajetória de sucesso e de inspiração. Vai ser emocionante conhecer a biografia de quem faz a diferença. Identidade, com Márcia Soares. Aqui na TV Tati, muito mais Ribeirão. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... Ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Vamos responder rapidamente a pergunta do direito ao esquecimento, doutor? O esquecimento é o direito que as pessoas têm de retirar informações da internet que não são adequadas, que não estão corretas, enfim. E até mesmo tirar, depois de muito tempo, fatos pelos quais essas pessoas, de repente, apagaram pelos seus problemas, pelos seus danos. Mas isso tem funcionado? Ou... Tem alguns precedentes judiciais. Até o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre isso, num caso até de uma promotora de justiça, membro do Ministério Público, que pediu para tirar uma informação dela lá. Isso tem funcionado, mas demanda um pedido judicial, uma decisão judicial nesse sentido. E de novo, demora que está lá no... Onde? Exatamente. Lá onde que está o servidor? Lá na Indonésia. Tá bom, vai lá, que é mais perto. Gilberto, você pergunta dele aqui. Não, até tem uma notícia muito interessante para dar que envolve a casa aqui. Porque estão sendo criados vários robôs justamente para combater a mentira. Que ele consegue detectar quando uma notícia é falsa, levantar a suspeita e aí avisar. Nesse começo do ano, o Instituto SEB entrou uma parceria com o Catraca Livre, que foi dado R$100 mil para uma moça que desenvolveu um robô que quando suspeita de uma informação, depois se checa essa informação e o robô informa para todo mundo que recebeu a notícia que aquela notícia é falsa, pelo Twitter. Então, na verdade, a coisa tem que ser toda rápida. E a notícia que o advogado levanta é que um grupo que ganhou esse nosso recurso, graças ao Chain aqui, Adriana, eles foram chamados para serem os assessores do Facebook, né? Para poder evitar. Vai funcionar o seguinte, isso daqui eu posso até adiantar porque a gente é parceiro desse grupo. Vai ter uma tagzinha na notícia dizendo notícia falsa, alguma coisa assim. Aí você clica ali e essa notícia vai chegar para o Facebook. O Facebook vai mandar para esse grupo de checadores que faz parte dos fatos. Esse grupo de checadores vai ver se a notícia é mentirosa. E se houver muita incidência de determinada página com notícia, o site perde... A página perde relevância. Então, isso foi formado por um pessoal em São Paulo, né? Então, que dessa parceria surgiu isso. O que aconteceu? Tinha um pessoal fazendo um robô que não tinha dinheiro para acabar. Aí a família Zarra pegou. Não, você que teve a ideia, mas o dinheiro não saiu de mim. Bom, você que pensa, mas vai. Gilberto. Não, foi uma coisa muito generosa de entender. Não, tem que falar, né? De entender que havia uma necessidade e era um valor. Sem o qual o pessoal não faria o robô, que é um robô que tinha uma parte final que eles não tinham como fechar, e esse 100 mil fechou isso daí. E agora, por conta de toda essa realização, por causa desse prêmio, o Facebook chamou esse grupo, chamou os fatos para ser o assessor. Então, vocês, voltando àquela pergunta, voltando para aquela pergunta, é o seguinte... Só o humano não vai conseguir fazer. Vai precisar de inteligência só o humano não vai conseguir fazer. Você vai ter que ter o humano, porque você ainda não tem uma coisa que diga 100% que é mentira. Até porque o que é verdade e o que é mentira é uma discussão filosófica que tem
Sempre existiu. Sempre existiu. Até porque a verdade não gera tanto impacto quanto uma notícia mentira. mentirosa. Você Né? quer coisa melhor do que a fofoca? Exatamente. Fofoca, as pessoas adoram contar uma fofoca. Perde a graça, né? Ana, justo você falando de fofoca. Tem que simular a nossa diversidade de interpretação do texto. Vem cá, se não fosse isso, só não tinha Supremo Tribunal Federal. Deixa eu falar. Não tinha 6 a 5 todo dia lá. O que é os tribunais? Está de parabéns. Por que tem o Supremo? Porque deixa eu falar. Tem um texto escrito e tem 500 mil pessoas dizendo que aquele texto tem um significado. Imagine isso. Ele quer te fazer uma pergunta? Ô Gilberto, quando se fala em fake news, normalmente a gente pensa com relevância nas notícias falsas criadas muitas vezes por grupos de interesse. Mas eu gostaria também de debater com você, jornalista, a carência hoje que eu vejo como profissional de comunicação que tem dentro das redações e a necessidade, né, pelo furo de reportagem, que não é mais um furo de reportagem na minha visão, e sim a quantidade de likes gerados, né, e mais do que isso, quem vai conseguir arrebanhar esse número de likes inicialmente com maior quantidade. Mas eu entendo, a inteligência artificial vai ajudar nisso tudo, ele vai fazer a validação, mas você, hoje, como você vê o papel do jornalista dentro de uma carência de profissionalismo mesmo, de fazer essa averiguação de uma fonte, de ele evitar a disseminação de uma fake news? Hoje, na sua palestra, você citou grandes veículos como a Folha que fazem isso. Não está atrelada a falta de um trabalho mais sério do jornalista? Então, você colocou um drama importantíssimo. As redações entraram em crise nos últimos anos. As redações antigamente eram enormes. Você tinha correspondente na China, tinha correspondente nos Estados Unidos, tinha correspondente no Japão. Você tinha redações... As redações eram enormes. Eram enormes. E aí, por conta da crise... Porque quem começou a ganhar dinheiro com jornalismo foi Google e Facebook de verdade, não jornalismo, com os anúncios em cima das notícias. E você perdeu muita gente, e simultaneamente os salários também diminuíram. Então, justamente agora que era importante você ter grandes jornalistas, você tem menos. E aí também tem a questão da pressa. É muita gente, é pouca gente fazendo muita matéria e muita gente mal formada. Agora, por outro lado, o que eu tenho visto para relativizar isso aqui é que os jornais perceberam que se eles não mudarem de atitude, eles não vão ter slogan para falar para os... Porque vai ser igual a qualquer bobagem, entendeu? Qualquer blog vai ser igual a eles. Então, eu acho que essas eleições, você já vai ver Folha, Estado, Globo, todos eles... batendo nessa toada. Cheque a fonte da fonte. Eu queria comentar um episódio que aconteceu com a gente recentemente com o Bolsonaro. O Bolsonaro esteve aqui e a gente fez uma matéria em que ele, durante a coletiva dele, ele diz que o Brasil só vai melhorar se o Brasil resolver discutir a questão dos direitos sociais. Ele falou isso na entrevista. E a gente a gente achou, o jornalista achou, que isso era relevante. O Bolsonaro diz que vai discutir os direitos sociais. Publicamos isso. Assim, 50 mil visualizações em 12 horas, mas um xingamento dizendo que a Revide era um veículo porcaria, que estava mentindo, que isso era fake news. Aí os caras, o grupo deles, criaram uma página, eles têm uma página, pegaram a nossa matéria, bateram lá, fake news, colocaram um vídeo dele, o vídeo ele fala disso, tem um pedaço do vídeo que ele fala sobre isso. Nós pegamos isso, mostramos assim, será que o que o Bolsonaro falou é mentira ou é fake news, que a Revide falou ou o Bolsonaro falou? Fizemos um contraponto disso, zero de repercussão, e colocando a fala dele, ele dizendo isso, o vídeo dele falando isso, e as pessoas lembram, não, isso é mentira, isso é mentira. Então, essa história de você pegar uma notícia que é verdadeira e que não te interessa, mas o teu desejo é o quê? Olha, ele não pode estar falando isso. Os próprios apoiadores dele não querem que ele diga isso, mas é preferível dizer que ele disse uma mentira do que assumir que ele falou aquilo ali. Eu queria aproveitar, desculpa, a senhora pode falar, como disse, as primeiras damas. Eu só ia complementar dizendo que antes a fake news, ela sempre existiu, mas ela era muito, principalmente quando era para a questão política, polarizada no período de
ela era mais focada no período de eleição. E hoje não, hoje principalmente por conta do momento que o país vive, isso tomou uma dimensão que, muito antes da eleição, a gente já tem essa polarização e grupos atacando um ao outro de uma forma... Olha, vou falar uma coisa que eu sou capaz de ser apedrejado daqui, talvez nem saia de Ribeirão Preto. Se você não for religioso, nem judeu, nem católico, nem protestante, você pode encarar a Bíblia como a maior fake news da história da humanidade. Por exemplo, eu vou falar do meu caso, judeus, para eu... Será que o mar se abriu para os judeus passarem pelo... Será que eu estou falando o seguinte, se você não for religioso, você vai achar, será que Cristo andou mesmo sobre a água? Será que Cristo nasceu sem que houvesse uma relação sexual? Eu estou te falando o seguinte, esse tipo de... Eu não quero ofender ninguém, mas alguém pode questionar isso daqui. Olha, eu acho que não andou sobre a água. Se você fosse pensar a Bíblia naquele tempo, assim, olha, e se você também pensar a briga de judeus com muçulmanos, cada um fica acusando de fake news, não, o Maomé não nasceu assim, o outro não foi assado. Mas a forma como é disseminada, porque se a gente pega muito pouco tempo atrás, principalmente nos processos durante as campanhas eleitorais, fake news era feito quando um candidato queria atacar o outro, ele pegava um grupo de voluntário e que ia para dentro do coletivo e começava a conversar ali com as notícias falsas. Hoje é muito mais rápido. É a forma como essa notícia. É uma pergunta aqui do telespectador falando exatamente isso. Fala, como será nas eleições? Uma fake news pode derrubar um candidato? Se for aconteceu nos Estados Unidos. Se for no dia anterior, 2 dias, porque é o seguinte. A televisão você controla a propaganda, não é isso? Sim. O WhatsApp você não controla. Não controla. E também tem... Isso tem a ver com o caso do Trump lá, que a Rússia entrou? Sim. Isso tem a ver? E é verdade essa história? Hoje ficou claro que sumiu até aquela empresa, né? Faliu. Hoje está comprovado que é verdade. E mais outra coisa, essa empresa já estava no Brasil. Essa empresa estava no Brasil? Já estava. E quem contratou ela, hein? Para essa eleição. Eles montaram o escritório. Pois é. Já estavam conversando com... contratou? Eles estavam contratando, já fazendo contratando político. Deu tempo, né? Nessa eleição. Qual que é a outra pergunta? O Anderson Moraes fala que o bate-papo está muito interessante, que nesse mundo moderno e corrido, ninguém para ler. Uma pessoa vê a manchete e já se acha informada. Por isso ele diz que gosta de esperar sair na mídia impressa para comprovar. Fala que a Bel da Revide está aqui e ela tem tanto o site quanto o impresso, ela percebe essa diferença no tipo de público. É porque, na verdade, o que as pessoas... O impresso, apesar do Gilberto dizer ele disse que o impresso vai acabar. Eu não acredito nisso, eu acredito que o impresso vai continuar, até porque eu trabalho no impresso. Boa, você vai agora sair. Você pode ser a única pessoa que sobra. Pode ser. Mas você quer ver uma coisa? Eu não vou fazer isso, mas se a gente tivesse uma brincadeira aqui, colocasse em roda, uma brincadeira que as crianças fazem, e eu falasse uma frase no ouvido dela, todo mundo já fez, telefone sem fio, quando chegar aqui ia sair uma coisa totalmente diferente. Agora você imagina isso transmitido aos séculos. Sim, eu estou falando sério, se eu falar assim, olha, o gato roeu a roupa do rei de Roma. Quando chegasse aqui, vai sair, sei lá, o chiclete que pisou no meu pé, entendeu? Vocês já fizeram isso. E agora, o WhatsApp é isso. O WhatsApp é o telefone sem fio. Eu até tive uma piada, não é piada, parece piada, mas não. Uma vez eu perguntei para o Delfim Neto como que ele lidava com a mentira. O Delfim Neto, ele era deputado, morava em Brasília. Ele falou que ele tinha uma brincadeira que ele fazia. De manhã cedo, ele inventava uma mentira. De alguém que tinha conversado com alguém e tal, e aí ele passava para 1 ou 2 deputados. E que no final do dia, ele ia no cafezinho para saber como que a mentira tinha mudado. Só, Delfim, eu tenho uma notícia aqui incrível que você não vai acreditar. Que a coisa foi crescendo. Teve uma vez que começou a rodar na internet um artigo assinado por mim, que não foi assinado por mim. Eu até depois eu gostei na hora mesmo. Foi assinado por mim. Aí o que acontece? O artigo foi crescendo, e cada um reescrevia o artigo.
E não adianta explicar que o artigo não era meu, entendeu? Não adianta, porque... Então você vê como verdade. Já tinha virado verdade. Deixa eu falar uma coisa. Ele está perguntando sobre jornalista. Nós temos aqui um jornalista aí, experiente, a gente pode dizer veterano, experiente, que trabalhou muita gente no impresso. E o que ocorre que hoje em dia, nós temos que prestar atenção que é ensinado para esse pessoal que está fazendo hoje jornalismo, comunicação, assim por diante. Naturalmente, tem que se colocar um jornalismo focado nessa mídia digital para exatamente ensinar como é que checa isso exatamente nesse sentido. Mas tem aqui o professor Eduardo Soares, que ele é especialista em mídias digitais. E ele fala como está preparando os seus alunos, né? Então eu gostaria de ver esse vídeo dele. Olá pessoal do estúdio, parabéns pelo programa aí, Chaim, muito bacana. Queria me apresentar aí, sou o professor Eduardo, trabalho com mídias digitais na área de pós-graduação e de graduação, jornalismo, publicidade. Fake news é algo muito complexo que vem sendo aí colocado na internet, é o boato que a gente tinha no offline, agora no online ele entra de uma forma bem grotesca aí, causando muitos prejuízos para todo mundo, né? A gente sabe que todo mundo de alguma forma já foi impactado, já teve um prejuízo em torno das fake news, né? Na faculdade, principalmente na pós-graduação, a gente tenta fazer com que os alunos entendam o que é isso, qual que é esse problema hoje, que na verdade não vai desaparecer, porque tem muito a ver com a educação. E educação, muitas vezes, nesse país, a gente não tem um grande incentivo, né? Então, a gente tenta trabalhar isso fazendo com que haja consciência e, principalmente na hora da profissão, seja o publicitário, seja o jornalista, seja o profissional do digital, tenha em mente o que é e como tentar combater isso da melhor forma possível, né? Eu queria deixar uma pergunta aí para o pessoal do estúdio, né? Tentar colaborar com esse debate aí super bacana. Entendendo que a gente está em período eleitoral, é um momento político, fake news, apesar de ser algo prejudicial para toda a sociedade, é utilizado sim como ferramenta política e principalmente em um momento eleitoral, ela vai ser utilizada aí de uma forma bem grotesca, né? Isso preocupa muito, tanto quem é bacana, que é um candidato bom, quanto aqueles que também estão aí para botar, vamos dizer assim, lenha na fogueira. E eu queria saber se vocês acham que isso vai ser utilizado como uma ferramenta eleitoral, mesmo sabendo que isso é ruim para a sociedade, é ruim para um debate honesto, né? Se isso vai ser utilizado, o recurso do fake news, mesmo todo mundo sabendo que é ruim, por vários veículos aí, sejam eles veículos oficiais ou não. Obrigado pela participação. Eu não entendi bem o que ele quis dizer. Sem dúvida. Porque as pessoas estão mais atentas, tem mais proteções legais, mas vai ser usado com toda certeza, porque é a principal mídia aí para você conseguir votos. E já está provado que dá para você fazer o principal canal de fake news. Não é Facebook nem Twitter, daí vem depois. O principal canal de fake news é o WhatsApp. Que o WhatsApp vai ficando... o WhatsApp, 70%, a grande maioria, o WhatsApp de familiares é o que divulga essas fake news. Isso é verdade? A fake news começa no WhatsApp. É mesmo? Porque esses grupos familiares, você fica o dia inteiro no WhatsApp com a família. Começa naquelas relações pessoais e aí começa a subir, porque alguém publica, um site publica, um blog publica, uma página publica, e daí... E agora tem diferença entre o que é intencional e não intencional, né? Sem contar, Gilberto, que no WhatsApp, em todas as redes sociais, tem um subtexto também, né? Porque quando você coloca uma frase numa rede social, a pessoa do outro lado não está te vendo, não sabe o clima, e cada um interpreta de acordo com o seu clima psicológico, sua capacidade intelectual. E isso leva a grandes desentendimentos também, né? Não só a fake news, a distorções, a propagação de coisa errada, mas também a esse envolvimento com falsas conclusões, não é isso? Não, e você tocou no assunto, que as pessoas não sabem o que é fato, nem o que é opinião. E depois, não existe, as pessoas não argumentam em cima de ideias. As pessoas, elas tentam desqualificar o argumentador.
Ah, não, porque você é petista. Ah, não, porque você é gay. Ah, não, porque você é lésbico. Ah, não, porque você é judeu. Então, não tem... É a coisa mais desqualificadora. E tem então, você... Quando você quer desqualificar uma ideia, você não discute a ideia desse jeito. Você fala assim, porque você não presta. Que é uma coisa fácil. Ah, não, porque você é ligado ao PT. Ah, porque você é ligado ao PSDB. E depois tem a dificuldade que é de você estabelecer uma argumentação com o mínimo de profundidade. E Né? rede social não favorece ter uma discussão de relações. Não, imagina, você está lá no metrô, entendeu? Muitos casamentos, namoros acabaram, amizades, principalmente porque essa quebra na comunicação. Você sabe quanto que é a pessoal. porcentagem de divórcios causados pelo WhatsApp na Itália? 70%. Nossa. E sabe como as pessoas não conhecem tecnologia, né? Não sabem que o que você fez está na nuvem. Se você der para o seu marido o teu iPad, mesmo que você deixe limpo, pode aparecer as coisas lá. As pessoas não sabem que tem rastros, então são coisas muito novas. Né? E para ele devo ter deixado muita gente apavorada aqui. Esse mundo, Chain, é meio complicado mesmo. Eu gostaria que o Gilberto ilustrasse um pouco um fato que aconteceu com ele e saiu publicado, envolveu o Catraca Livre, uma fake news que tornou você dono de um boteco, uma coisa sabe complicada. Que foi? Uma das coisas mais legais que eu fiz no ano passado, que eu tenho orgulho, foi ter combatido todo o esquema de fake news da MBL. Mas eu peguei... A MBL. Eu peguei do começo ao final os robôs, os perfis falsos. Eu consegui descobrir os sites que estavam registrados na Dinamarca, porque eu adoro investigar coisa que nem fosse brincadeira com Lego, né? Olha, eu apanhei de tudo quanto é lado. Mas eu apanhei de tudo quanto é lado. E quanto mais apanhava, mais eu me animava. Aí inventaram que eu tinha um boteco na Vila Madalena. Inventava que quem me deu autorização no boteco foi o Haddad e tal. Mas a gente conseguiu desmontar inteiro o grupo, entendeu? Agora, se a pessoa não tem uma estrutura emocional, ela não aguenta. Se você apanhar todo dia sendo acusado e começa a falar dos seus filhos, começa a falar da sua mulher, começam a falar da sua sexualidade, começa a dizer que você é ladrão, e uma vez que entra na rede, você quer ver uma coisa? Que aconteceu com a gente? O Catraca Livre, ele faz um serviço gratuito cultural. E a gente pegou a Lei Rouanet. Porque a gente acha que a Lei Rouanet foi criada para isso. Como que a coisa criminaliza? Não, o Gilberto pegou a Lei Rouanet, logo ele deve um favor para o governo. Qualquer pessoa que lê Lei Rouanet sabe que não tem nada a ver. Que é uma lei que você aprova, que você depois vai pegar o dinheiro, mas ele criminalizou. Então, o que você está tocando é que as redes sociais, elas banalizam os debates, elas simplificam os debates, elas são movidas a ódio. Entendeu? Deu muita coragem para os anônimos. Né? Os anônimos que são covardes, ressentidos, pessoas que não têm a menor importância, de repente passaram a ter importância. E parece que isso afeta a democracia também. Claro. Vamos dar um exemplo aqui de um vídeo que está no Catraca Livre, onde mostra o William Bonner anunciando prisão do Bolsonaro. Vocês têm como jogar isso no ar? Então vamos mostrar isso, ele está no Catraca Livre. Bom, você viu aí, né, o horário em que saiu o mandado de prisão contra o Jair Bolsonaro, do PSL do Rio, pelo crime de racismo. De acordo com a denúncia, Jair Bolsonaro usou expressões de cunho discriminatório, incitando o ódio e atingindo diretamente vários grupos sociais. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, avaliou a conduta de Jair Bolsonaro como ilícita, inaceitável e severamente reprovável. Fala sobre isso aí. Quando você olha isso, vocês ficaram olhando, porque parece que o Jair Bolsonaro ia ser preso mesmo. Que fizeram um corte. Eu, quando cheguei a notícia, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu olhei assim, eu já tenho... Sabe que o diabo é diabo por ser velho, não é por ser... Eu peguei e olhei a gravata. Puxa, mas ele não pode ter duas gravatas numa mesma notícia. Agora, isso daqui, pessoal, rodou para milhões de pessoas. Dá para mostrar de novo ali? Se você estiver olhando... Aliás, se você quiser que o Jair Bolsonaro fosse mesmo preso, quer ver? Dá para passar de novo? Olha, preste atenção. Enquanto ele passa de novo lá... Vocês vão ver que se você não está muito antenado, mas muito antenado... Bom, você viu aí, né, o horário... Olha a gravata dele. Está bem para enxergar até lá, hein? Bolsonaro, do PSL do Rio,
pelo crime de racismo. De acordo com a denúncia, Jair Bolsonaro usou expressões de cunho discriminatório, incitando o ódio e atingindo diretamente... Vocês viram que a primeira gravata era diferente da segunda. Mas vai lá ver isso daí. Pô, tem que ser. Avaliou a conduta de... Agora, essa parte toda já é verdadeira, tá vendo? Inaceitável e severamente reprovável. Nós temos uma outra aqui também, uma outra montagem que você mostrou na apresentação, do Obama, né? Agora, essa daqui é incrível. Essa daqui foi o seguinte, é um diretor... Para vocês verem como é difícil, viu? É um diretor que ganhou um Oscar, daquele filme Corra, que ele quis mostrar como é fácil você enganar as pessoas. E ele faz a voz do Obama. É uma pena que está em inglês, mas ele tem palavras aí que ele jamais usaria. Então vamos deixar para lá. Não, eles estão meio apertadinhos lá, que eles têm a montagem do Donald Trump, é isso? O Donald Trump, o Obama, tudo bem. Vamos botar o Trump é presidente, vamos botar o Donald Trump, tem uma montagem do Trump aí, não é isso? Vamos lá. O que apareceu é o seguinte, essa cena daqui é mais ou menos verdadeira. Claro que foi se acertaram ali. Mas o que apareceu é que ele tinha brigado com o governador do México. Esse daqui de terno seria o governador do México. Foi assim que a notícia apareceu. O cara é ousado, né? Dá a mão, depois tira. Não, mas daí é tudo acertado, combinado. Né? E pega a gravata, tá estranho isso aí, né? Então, Gilberto, tem mais uma pergunta aqui para você. Você queria fazer uma pergunta, você não falou nada até agora, eu te convidei para você vir aqui, microfone é problema. Vamos lá, gente, pode perguntar, está à disposição aqui. Posso fazer minha pergunta? Pode. Minha pergunta é para o doutor Evandro. A fake news, ela é proposital, né? E um erro jornalístico é um erro jornalístico por falta de apuração. Existe alguma diferença na punição disso, juridicamente falando? Não sei se eu entendi bem a tua pergunta. Você está querendo dizer a fake news normalmente produzida por uma pessoa comum. Sim. É proposital, ela faz aquilo de propósito. O jornalista que apurou mal a informação e que publicou aquilo como notícia. Isso. Se isso causou um dano a alguém, tem um erro profissional que vai ser... se saiu no jornal, o jornal vai ser corresponsável. Mas por falar agora, em jornal... Você tem, o colega sabe que você tem calúnia e injúria de difamação, que você pode... Exatamente. Agora, a fake news feita com esse intuito de denegrir, aí você tem um agravante, você tem a figura da intenção, que no direito a gente chama de dolo. Isso agrava qualquer tipo de indenização. Para as figuras criminais, isso implica em penas mais elevadas, né? Uma diferença grande é se eu saio de carro aqui sem querer e atropelo alguém e mato. Isso é uma figura culposa. A outra é se eu pego o meu carro e passo em cima do cara porque eu queria matá-lo mesmo. Aí hoje eu processo. Isso é mais grave. Se alguém falar alguma coisa sobre o meu processo, por exemplo, eu estou ganhando do Danilo Gentili R$100 mil. Opa, devolve meu 100. Não, eu vou devolver. Ele vai inteiramente... Não perde tempo, hein? Ele vai inteiramente... Pode esperar. Para a Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Opa, todo dia, não vai nem passar por mim. O que acontece? Se o Danilo Gentili não tivesse tirado notícia 24 horas depois do recebimento do ofício, ele tinha que pagar R$1.000 por dia. Então é o seguinte, e você tem juízes que estão com outro entendimento, que quem replica a notícia também é corresponsável. Exato. Já teve um caso, foi aqui em Ribeirão? Acho que foi aqui em Ribeirão, de um sujeito que processou o sujeito e depois processou. Acho que foi aqui. Foi processado de forma. Que alguém que processou toda a cadeia de pessoas que replicaram. Teve uma coitada de uma dentista que tem que pagar R$8 mil.
Então, toma cuidado, viu, Jennifer? Já esteja perdendo causa própria. Deixa eu só colocar um negócio que a Bel falou do jornal impresso, que você acha que não vai acabar, tudo assim. O Gilberto acha que o eletrônico vai mais rápido. Você queria fazer uma pergunta? Então, Gilberto, nos Estados Unidos, o HuffPost, ele começou a gravar todos os discursos do Trump, né? E cada discurso ele conseguiu identificar mais de 71 mentiras que o Trump falava. E depois, no final do discurso, ele colocava tipo um blog, uma página, quais eram as fake news que o Trump fazia. Aqui no Brasil, nesse processo de eleição que vai vir agora, será que vai ter algum veículo que vai ajudar a fazer isso em cima dos políticos que a gente... Olha, a obrigação nossa é mostrar... O Trump é campeão em mentira. Você sabe que eu não consigo... Eu morei nos Estados Unidos 2 vezes. Eu não imaginava que fosse colocar um idiota tão grande para dirigir a maior, porque é um sujeito que ele mente. Eu tenho a impressão que é uma questão de mitomania. Essa semana, no discurso do Irã, ele mentiu muito. Não, ele mente assim, sem o menor... Que o Obama era... Ele que Keniana. Aí, né, ele era terrorista, né? Ele fundou, né, ajudou o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, né? Então, eu acho que é o nosso papel... Aí é uma coisa que não é só fake news. O nosso papel é mostrar para os leitores que aquilo que a pessoa está falando não corresponde à verdade ou que é apenas uma promessa de campanha. Porque também, você sabe uma coisa que é complicada? O eleitor quer ouvir mentira. Isso aqui me mata. Bafafá. O eleitor não quer a verdade. Se você é um eleitor, quando eu for presidente, o primeiro ano de governo vai ser fazer a reforma da Previdência, porque se não fizer a reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar. E também eu tenho que manter a reforma trabalhista, senão... Eu também tenho que fazer a reforma da Previdência, e olha, eu vou fazer uma lei para diminuir o número de funcionários públicos. Eu me elejo. O cara quer falar o seguinte, olha, se eu for eleito, eu vou aumentar o número de escolas, eu vou fazer o Minha Casa Minha Vida, eu vou fazer o meu carro Minha Vida, minha bicicleta Minha Vida, minha viagem para Nova York Minha Vida, entendeu? As pessoas elas querem ser enganadas. E quanto mais elas querem ser enganadas, maior o mentiroso. Se você tem uma população normal, ela não vai querer que o cara faça grandes mentiras, né? O Gilberto, é o seguinte, é muito importante a gente detectar algumas coisas, no caso ainda voltando no Trump. É verdade essa história que na China existem fazendas e fazendas de robôs que são pagas para o cara ganhar em lei que fala quantas vezes? Como é que é isso? Não, Explica nosso telespectador tem curiosidade. É muito simples como funciona. Daí, não é só na China, em alguns lugares. Você tem lugares que você cria uma série de perfis falsos. E esses perfis vou supor aqui é um programa feito em Ribeirão Preto. Evidentemente que não é a TV Globo, mas é um programa feito em Ribeirão Preto, tem uma certa audiência. Se você ligar agora para esse cara e falar assim, olha, eu quero ter 1 milhão de likes na página desse programa que está no Facebook. 1 milhão? Tem 900 mil, 1 milhão não consigo. Não. Ele vai te dar 1 milhão de likes. Sério? Aí você vai chegar na publicidade e assim, olha, essa daqui teve 1 milhão de likes. Você vai pagar 0,0 centavo por cada like. Você fala assim, olha, eu, Chaim, tenho minha página pessoal. Eu quero ter 1 milhão de seguidores. E aí o que acontece? Se você é uma celebridade... Compra esses seguidores. Você compra seguidores. Então, essa história que a gente ouve, que tem nego que fala não sei quantos milhões de seguidores, pode ser mentira? Não, nos Estados Unidos hoje está comprovado que muitas pessoas contrataram escritórios para você conseguir seguidor. Até pouco tempo atrás, pessoas compravam seguidores do Twitter. Isso, você compra a conta. Hoje, aqui a gente é bombardeado por profissionais não, né? Pessoas que ligam pra gente oferecendo. Me dá R$50 aí, eu boto 1.000 pessoas naquela fantasia. Tem uma pergunta aí que, inclusive... Você viu que ele falou que é importante? Não, eu vi. E tem uma pergunta em cima disso. O Augusto Nogueira fala o seguinte, que tem agências de publicidade que já se aproveita das fake news, montando campanhas em cima delas. E aí ele complementa com uma opinião pessoal, que se você não pode ir contra, junte-se a elas. Não, mas não pode. Não pode fazer isso. Não pode, sabe por quê? Como é o nome dele? Final, Augusto Nogueira. Augusto, desculpa, no cara, final, não é por aí, não. Eu acho que a gente tem que combater, sim. Tem que combater, não pode fazer isso, não. Você paga R$50, botou lá 1.000 pessoas, mas se você vê, até uma identificação, como você vê quem são as pessoas que estão te seguindo, né? Você clica lá nos seguidores,
Você só vai ver gente que é russo, chinês. Você consegue ver que... Agora, isso daqui tem um valor, porque se você é uma celebridade que tem 10 milhões, você cobra num post 50 mil, 60 mil, 70 mil, um post. Então, por isso você, telespectador, presta bem atenção no que está sendo colocado aqui. Muitas vezes, não só essas notícias falsas trafegam, olha, aqui tem uma informação que 70% das notícias falsas elas espalham mais rápido que as verdadeiras. Mais legal. E alcança muito mais gente, não é? Isso é verdade? Toda notícia mentirosa de impacto, ela tem mais velocidade. Só para te falar uma coisa que eu estava acrescentando aqui, o New York Times fez uma matéria que levantou quantos perfis falsos do Mark Zuckerberg tinha, do próprio dono do Facebook. Com o nome dele. Ele tinha um monte? 87. Opa! Se o dono do Facebook não consegue controlar os perfis dele, você imagina com a gente. Os outros, né? Não, aí você compra. Você tem pessoas que compram namoradas falsas para você sair carteando que você tem uma namorada bonita. Ô, Gilberto, mas hoje ainda na palestra você citou gigantes da tecnologia como Google e YouTube e o próprio Facebook, né? Podemos citar os três aí como grandes expoentes digitais, como grandes empresas anunciantes, grandes veículos de mídia, né? Atrás somente da Rede Globo. Você acha que essa monetização da informação, porque antes um veículo ele vivia das suas páginas publicitárias, do seu intervalo dedicado, e hoje não. Nós de agência somos cobrados por clientes por uma necessidade grande pelo like, por mais que você explique que o like não é o relevante, sim a qualificação desse público. Então eu penso assim... Então, gente, explica o que é like para o pessoal. É muito importante que vocês falam muito... O pessoal precisa entender. O like é o famoso curtir, né? Então, hoje, eu acho que tudo que nós estamos discutindo aqui, essa audiência, né? Porque hoje, como o jurista colocou, nós somos uma mídia, eu sou um veículo, né? Eu sou concorrente da Rede Globo. Nós temos youtubers faturando muito mais que grandes emissoras. Emissoras como SBT, como Record. Agora, esse pessoal também pode estar fazendo essas fazendas, não sei o quê. Um cara desse tem esses grandes youtubers. Quem comprova que esse pessoal tem tudo isso aí, Gilberto? Não comprova. Mas assim como as informações hoje... Como é que você controla isso? Como é que você chega para mim, para minha escola e fala, ó, eu vou te colocar para esse cara aqui que fala isso, não sei o quê, tem quantas... Eu não gosto muito disso, vou ser muito honesto, tá? E que tem não sei o quê. Como é que eu sei que isso é verdadeiro? Isso é uma polêmica que eu ainda não participei de uma reunião com o cliente, o qual a gente consegue, com felicidade, sair com uma conclusão. Por que ocorre? Isso está muito na moda hoje dentro do segmento de comunicação, tal do content marketing. Inclusive, eu tenho amigos jornalistas questionando os publicitários que viraram autores de textos. De conteúdo, né? Porque hoje não tem como as agências de publicidade... não terem dentro do seu acervo de serviços o meio digital. E esse meio digital, quando a gente coloca o Facebook como a segunda instituição de venda de mídia do país, não tem como o meu cliente não estar lá dentro. Mas eu queria aproveitar o embalo, sua é só digital, né, sua agência? Na verdade, ela é híbrida, né? Ela é híbrida, ok. E uma coisa interessante que você falou, o que a gente fez, né? A gente desenvolveu um mecanismo onde eu consigo identificar. A gente analisa quem são os perfis que estão seguindo o perfil do meu cliente. Então, eu vou ver se esse cara, o pessoal que está seguindo, é de verdade. Então, a gente faz um trabalho de formiguinha. Via robô ou é manual? 90% manual e 10% robô. Tem que ser manual. Que robô que você usa? Oi? Que robô? Hoje a gente está utilizando o Watson, que é da IBM, né? Que é uma inteligência artificial. Se quiser, você vê esse do Gilberto, dos 100 mil reais que ele tá, você pode procurar ele. Não dá para competir com o Watson, viu? Não dá para competir, tá bom. Eu queria aproveitar o embalo aqui. Não, só você fez uma pergunta ali, é que no final a verdade aparece. Você pode contratar o que for, você vai saber se você vendeu ou não. No final, a verdade aparece. Olha, eu gastei X milhões numa campanha no Facebook e eu não consegui vender nada. Tanto que o Facebook, ele enganava o alcance, o alcance do Facebook era totalmente mentiroso. Assim como o YouTube também, né? A gente tem grandes YouTubers criando a sua própria plataforma porque eles não acreditam no número auditado pelo YouTube. Isso é hoje um assunto bem recorrente que está acontecendo. Tá. Eu queria aproveitar, antes de acabar o programa, Gilberto, o seguinte.
nós falamos que era só sobre fake news, mas também falar um pouco do futuro das comunicações. Então, eu queria, antes que chamasse o Lombardi, agora está pronto, eu tenho meu Lombardi aqui também. Podemos chamar o vídeo do jornalista? Podemos? Então chama, por favor, Eduardo Ferrari aí. Eu acredito que essa questão da fake news, obviamente, ela está ligada diretamente à credibilidade. Qualquer veículo, qualquer rede social, qualquer pessoa, por qualquer caminho, e aí é o veículo, ele pode espalhar uma notícia, pode espalhar uma informação. Todos conseguem, inclusive, e podem espalhar uma informação verdadeira. Mas só os veículos de comunicação, que têm o que eu chamo de lastro de credibilidade, informam verdadeiramente as informações. Tem a responsabilidade de informar com verdade. São os veículos que têm um compromisso com o leitor, o compromisso com o ouvinte, o compromisso com o telespectador. Eu tenho um exemplo muito claro de uma coisa que aconteceu nas eleições de 2012, de 2014, na verdade, da Dilma Rousseff, em que amanhecemos no domingo com uma informação espalhada pela internet, pelas redes sociais, de que tinham matado o doleiro Youssef na cadeia. A primeira coisa que eu fiz foi buscar a informação na agência de notícia nacional que abastece o jornal Tribuna, e a notícia era que ele tinha passado mal no sábado e que estava perfeitamente bem já na sua cela preso. Então, qualquer pessoa pode espalhar qualquer notícia. Aos veículos de comunicação que têm lastro de credibilidade, que têm responsabilidade com o seu leitor, que cabe realmente passar unicamente a verdade e distinguir as coisas no seu dia a dia. Eu queria só colocar o seguinte, você falava na palestra o seguinte, a gente via que o New York Times foi vendido, aí um cara comprou, vendeu um outro veículo, vamos dizer, internacional. Aqui no Brasil ainda acho que não teve nenhum caso porque ninguém quis comprar, mas lá fora os caras compraram, esses veículos têm credibilidade. Você acredita que está voltando para o pessoal confiar mais onde ele colocou? Eu concordo que o jornalismo, em função toda essa desinformação, ganhou uma nova responsabilidade. Se você pegar nos Estados Unidos, o Washington Post está crescendo muito. E o Washington Post mas impresso ou eletrônico? É que não importa. É que ser impresso eletrônico não importa. Importa a fonte tem que ser confiável. Que a tua marca é confiável. Ela pode ser a conversa só. Mas ele tem os dois. Tem os dois. Agora, o que está crescendo nos Estados Unidos é o digital. É o New York Times digital, é o Washington Post digital. O que eles estão fazendo? Eles querem manter a marca deles em qualquer lugar. Eles querem manter a marca dele no impresso, querem manter a marca dele no digital. O mais importante não é o canal que você usa, é a tua credibilidade. E talvez no digital seja até produtivo, porque ele vai conseguir atingir mais gente. Porque se a gente ficar no impresso, esse lastro de credibilidade não vai atingir tanta gente. Antes da fake. Tendo um digital, você aumenta. Qual é a tua opinião sobre o futuro das comunicações? Onde você acha que vai caminhar? Revista, jornal? Eu gostaria de acrescentar essa sua pergunta. Pois não. Nós estamos em Ribeirão Preto e a imprensa regional, e o nosso modelo ocidental é americano, né? Você que morou nos Estados Unidos, a imprensa regional americana é muito forte. Agora, com essa planetização dos meios de comunicação, qual o futuro da imprensa regional? Porque hoje você abre qualquer veículo... Essa é uma boa questão. Eu acho que a imprensa regional ele tem um papel importante porque ele não tem competidor. A Folha não consegue cobrir o que acontece aqui. Consegue cobrir uma matéria ou outra. O Estadão. Então, a imprensa regional... Porque eu acho que, dentro da questão que ele me colocou... Mas eles já tiveram sucursais fortes... Então, mas não aguentou. Não tem mais. Não aguentou. Dentro da questão que ele me colocou é o seguinte... Não importa o que acontecer em termos de futuro dos veículos de comunicação, porque tem coisas que a gente podia falar da importância das redes sociais, da junção das várias mídias, da importância de você juntar imagem, som, texto. Certamente a mídia das mídias é a mídia digital, porque ela é mais barata, ela é mais simples de fazer. Agora, uma coisa nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Você tem que ter informações relevantes para o seu leitor, para o seu espectador, para o seu ouvinte. E se você está numa mídia regional, certamente você é mais relevante para o teu espectador, para o teu leitor, do que talvez uma mídia nacional.
Porque quem é que vai cobrir o acidente que aconteceu ali na esquina? Quem é que vai cobrir o roubo? Quem vai em inglês fala talk of the town? Quem é que vai cobrir o ânimo da cidade? Tanto que o Facebook agora está começando a privilegiar as notícias locais. Se você fizer notícias locais, o Facebook falou que vai distribuir mais as notícias. Eu acredito que tem um espaço para o nacional, mas o nacional vão ser poucos. O nacional vai ser uma Folha, vai ser um Estado, vai ser um Globo, porque é muito, muito caro se manter uma estrutura nacional e até internacional. Aí você vai ter os pequenos grupos poderosos locais, que pode ser da cidade, pode ser da região metropolitana, e que vão ter uma influência nacional. Mas qual é o futuro? Essa é a minha pergunta. O futuro, no meu modo de ver... Você falou para ela que você meu futuro, no meu modo de ver, é que o digital vai imperar sobre todos os meios. Eu sei que você falou, mas eu não acredito em jornal impresso, porque ele é muito caro. Ela é revista, né? Tá, é coisa impressa. É muito... A revista talvez tenha até... Você sabe o que eu acredito? No livro. O livro para mim é imbatível. Tanto que ninguém conseguiu derrubar o livro, porque o livro é mais prático do que o iPad. Sim. Então, mas em relação ao jornal impresso, eu não acredito, porque o jornal impresso ele já vem com prazo de validade vencida. Não tem uma única notícia relevante que você já não soube no dia anterior. Vai chegar uma hora que alguém fala assim, pô, meu, só está sujando minha casa. Mesmo quando você comprar um iogurte. Você comprou iogurte, você vai lá citar prazo de validade. E se a notícia vier da Ásia, então... Você vai ver a notícia 2 dias depois, no teu jornal. E a notícia que você vê também é a notícia do óbvio. Olha, Trump foi eleito, não sei o que foi... Então, porque algumas pessoas acham que o jornal impresso vai ser o certificador. Eu acho que não, que o certificador vai ser a sua marca. Olha, a marca Folha, a marca do Revide. Você tem que preservar isso a todo custo, seja... Aprofundamento e análise. Não caberia mais ao jornal. Checar a fonte da fonte. Checar a fonte, você contextualizar a notícia. Editorial. Porque a notícia sem contexto, ela é uma notícia sem utilidade. Quando você coloca o contexto na notícia, e aqui é interessante, aqui tem até uma provocação para eles, eu acho que o jornalismo do futuro, a comunicação do futuro, vai juntar comunicação com educação. Porque quem sabe contextualizar bem são os educadores. É nessa parte que... Eu queria até aproveitar que o nosso Augusto falou, se não pode ir contra um nessa ele. Olha, desculpa, sem... desmerecer o que ele colocou, ele deve estar muito bravo, com razão, mas se a gente não fizer alguma coisa, vai ser isso a vida inteira. Nós somos acostumados assim, sabe? Vamos levando tal, mas o futuro disso é essa juventude que vem aí. Essa moçada que não aguenta mais, esses meninos, eles por si próprios estão mudando isso, os jovens, né? E eu queria perguntar para o Gilberto se você acha que a falta da obrigatoriedade do diploma para o exercício do jornalista influencia diretamente a propagação de fake news e como que isso também vai influenciar no mercado do jornal impresso. Olha, é uma discussão profunda, essa é uma pergunta boa que você está fazendo. Será que o fato da pessoa não fazer faculdade baixa a qualidade dele? Você sabe, depois que você fica mais velho, você nunca sabe nada certo, né? Você sempre fica em vários tons do cinza, né? Porque quando você é jovem é tudo preto e branco. Eu tendo a achar que no diploma para jornalismo não é obrigatório, mas eu tendo a achar que a formação superior para jornalista é fundamental, entendeu? Porque se você não tem uma formação superior, se você não desenvolve técnicas, se você não estuda ética, se você não estuda a história do jornalismo, se você não tem discussões como essa, ainda mais hoje, que eu estou te falando, eu sou jornalista desde os 15 anos de idade. Eu acordo todo dia com a sensação de que eu não sei nada. Quando você vai pegar, por exemplo, os novos algoritmos do Google, do Facebook, do Instagram, os novos editores de vídeo, de fotografia, é um mundo que muda com tanta rapidez. O Google, não tem semana que o Facebook não muda o algoritmo, que o Google não muda o algoritmo, ou seja... Você tem que ter um processo de conhecimento técnico de como que você edita, como você publica, como você escreve, como que você... Por exemplo, hoje, por exemplo, se você vai escrever uma notícia, qualquer notícia, você tem que saber que a notícia vai ser exibida ou não no Facebook, no Google. Se você não souber como escrever a notícia para ler no Google, você pode escrever a notícia mais legal, ela não vai aparecer. Então, você tem toda uma tecnologia que te exige um curso superior para isso, né? Até mais uma pergunta aqui Carol Vilas parabeniza o programa, fala que o Gilberto de Menstein é ótimo e quer saber
Ela fala que quero saber da moça que está aí e trabalha com campanha política. Ela fala se para quem faz o marketing do político, haverá muito mais dificuldade em trabalhar. Se acha que vai ter pessoas trabalhando só para combater e outras só para plantar a notícia? Eu acho que é muito boa essa pergunta, porque me abre a oportunidade de falar um pouco sobre a responsabilidade. Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande dos candidatos também, porque eu até retomo o que o Gilberto falou há pouco, que era o eleitor, ele quer ouvir notícia falsa, notícia ruim, acho que foi nessa linha, né? Foi. Na verdade, não. É um jeito de se fazer política, que vem de muito tempo e que isso virou uma tendência que não acaba. Eu acho que o momento é muito propício para essa mudança. Tem que mudar, que eu estava acabando de colocar. Não é aceitar, é como, sabe... É não aceitar a forma como está. Que não vai deixar de ter, vai ter, né? Porque, infelizmente, ainda é uma prática e a gente vai acabar vendo isso, sim, nas eleições. A questão tanto de notícias falsas quanto de combatê-las. E combatendo. Mas eu acho que fica aqui um convite, né? Eu acho que principalmente para quem vai entrar no processo de eleição, que trabalhe com mais responsabilidade nesse sentido, inclusive de não apelar para as notícias falsas. Você está querendo muito, mas vamos tentar, né? Vamos apelar e muito. Infelizmente, mas, de novo, essa moçada que vocês acabaram vendo aqui, fazendo as perguntas, esses jovens que estão vindo, eles próprios não vão aceitar mais isso, sabe? Essa é a minha opinião. E nem nós também, estamos cansados também, né, Gilberto? Eu acho que o momento está muito propício para essa mudança, para que isso não aconteça. Doutor, queria falar, e eu acho que agora já estamos batendo o nosso horário. Só observar que a prioridade do ministro Luiz Fux, à frente do Tribunal Superior Eleitoral, é combater fake news. O Tribunal Superior Eleitoral está há um ano ouvindo autoridades do mundo inteiro, inclusive o FBI estava aqui semana passada ou retrasada, compartilhando a experiência da eleição americana. Então, ou seja... Não, pelo amor de Deus, a eleição americana... Mas para não cometer os mesmos erros. Para não cometer os mesmos erros que aconteceram lá. Aí não, né? E aí você observa que a presunção da justiça eleitoral é de que os políticos vão usar fake news. E por que o TSE está fazendo isso? Porque ele quer encontrar elementos e indícios que liguem as fake news ao político. Porque isso vai inviabilizar juridicamente a candidatura dele. Eu vou fazer uma aposta que todo mundo vai achar que eu sou maluco. Vou fazer uma aposta aqui, depois vocês me cobrem. O Brasil vai ser um exemplo mundial nesse ano de combate à fake news. Nunca numa eleição dessa proporção, você teve tanta gente preparada, tão mobilizada a evitar. Eu acho que a gente vai, no final do ano, falar assim, olha, tem uma nação chamada Brasil que inventou robôs, inventou toda uma mobilização para evitar o fake news. Eu tenho certeza que quando vier um fake news já vai vir várias coisas. A gente vai escrever história. E isso do programa depois a gente pode fazer essa mesma rodada daqui a um ano. Mesma rodada. O Brasil vai ser um exemplo mundial de combate à fake news. Isso vai se confirmar na medida em que nós tivemos decisões judiciais cassando registros de candidaturas que utilizaram esse expediente para ludibriar eleitores. Caçando as páginas que fazem, caçando as páginas, punindo as páginas. Nós temos que olhar um pouco o lado bom das coisas que está acontecendo no país, né? Tanta gente sendo presa assim por diante, eu acho que tomara que esse pessoal assuste um pouco, né? Você acha que assusta, Gilberto? Nos mobilizou, né? Olha, você sabe disso, o que faz o temor das pessoas transgredirem é a pena, né? Se você tem essa sensação de impunidade, o que acontece é que ninguém é preso. Hoje em dia, que empresário hoje vai dar caixa 2? Me diga. Não, que empresário hoje... Hoje não pode nem... Não, e se você é um empresário, você fala assim, não me mete nessa, porque se eles prenderam o Marcelo Odebrecht, prenderam... Teve um caso agora também... Aí, o do Dolinho acabou de ser preso, nem sei o nome do sujeito, coitado. Olha aqui, ó. Como é o nome dele, né? Deixa eu só colocar uma última coisa. Só sei que é Dolinho, dono do Dolinho. A semana passada, na 12ª Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão, que aconteceu lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, a educação foi defendida como ferramenta para o combate à fake news. Pois é. Eu estou aqui, quando está falando, pensando como é que a gente pode utilizar. Inclusive, vamos lançar uma faculdade de jornalismo e comunicação totalmente diferente das atuais. A gente vai buscar já
focando esses assuntos. Nós realmente a nossa pretensão é ajudar nisso e transferir isso para os nossos alunos, tá certo? Aproveitar e fazer uma propaganda. Bom, agora aqui, depois de analisar 534 notícias, Gilberto, pela Veja, comprovadamente falsas, divulgadas por esse site, Veja constatou que os alvos prediletos das mentiras são Lula, Temer e Sérgio Moro. Por que só a política? Não, porque é o seguinte, aqui você pegou os dois lados do ódio, né? Você pegou aqui o Lula, porque é da direita, o Temer. Não, Lula... Não, o pessoal da direita atacando o Temer. Apanha da esquerda e da direita, e o Moro porque virou o grande vilão da esquerda. E aqui o Jair, que ficou dos mais citados em notícias falsas. Não, mas que o Jair Bolsonaro, ele é muito ligado ao pessoal do fake news. Então, ele e o pessoal do MBL... Olha aqui, cerca de 70% das notícias falsas a respeito servem para agradecer sua biografia. Muito bem. Mas não vai ficar barato, viu? Eu queria agradecer a todos aqui pela presença. Fantástico muito esse obrigado, debate, mas você não acabou não falando ainda se a revista da Bel vai continuar e se o colar que está no é roubado ou não. Eu acho o seguinte, quando as pessoas são muito brilhantes e muito fantásticas, elas conseguem fazer uma coisa excepcional. Então a revista dela vai sobreviver. E o colar que ela tirou e fez em forma de pulseira? Não, tá vendo? Olha, isso daqui na verdade ela me confessou que ela comprou na 25 de março. Ela tem 100 desses daqui da 25 de março. Queria agradecer a todos, a você, telespectador, por estar conosco ao vivo, não é? E que depois será retransmitido pelas redes de televisão, né, de semana que vem inteirinha, para que você veja isso. Note que a nossa prestação de serviço é para trazer fatos que você possa compartilhar. E fantástico isso, nós ainda vamos falar muito desse assunto. É importante que você saiba e tome cuidado. Não acredite na primeira notícia que você vê. Veja a credibilidade do veículo. É muito importante que você cheque a notícia. Leia por inteiro. Às vezes você vê uma chamada e pronto, e acha que é isso que acontece. Cuidado para não ser enganado nessas eleições. Todos que foram eleitos, é culpa sua, viu? Você votou neles. E o que temos aí, não reclame depois disso. Você tem a oportunidade de mudar tudo isso. Não vamos se unir a ele. Vamos mudar esse Brasil e vamos começar aqui pela nossa cidade. E essa é a intenção, a finalidade desse programa. Por isso se chama mentoria, e nada melhor do que o Gilberto aqui conosco para compartilhar isso. Muito obrigado e até o próximo programa. Boa noite a todos. Obrigado.